E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é João Vitor Diniz e esse aqui é o primeiro episódio do Chape Cruz Podcast. Eu tô muito feliz porque esse é um projeto que eu e alguns amigos idealizamos e hoje nós estamos tornando realidade. Ainda mais porque o nosso primeiro convidado é uma pessoa muito especial para minha família que admira muito ele, seu serviço, sua carreira. E também eu tenho uma certa admiração por ele, pela forma que normalmente a gente não espera que pessoas do Mato Grosso sejam tão relevantes no cenário nacional. E ele é relevante e nós vamos mostrar isso durante esse podcast. Peço desculpa a quem está assistindo, as pessoas que vão assistir, porque inicialmente a gente ia fazer a live pelo YouTube, porém a gente teve alguns problemas técnicos e... Bom, no próximo podcast já vai estar resolvido. E nesse a gente está fazendo a transmissão pro Facebook e posteriormente nós iremos colocar a gravação no nosso canal no YouTube. Além disso, também iremos disponibilizar alguns cortes para vocês, para quem quiser estar acompanhando algumas partes especiais do nosso podcast. E antes de mais nada, peço que todos sigam nossa página no Instagram, que é Chape Cruz Podcast, e sigam o nosso canal no YouTube também, que tem o mesmo nome, Chape Cruz Podcast. Então, desde já agradeço a todos que estão assistindo, a todos que vão assistir, e peço que Deus abençoe nosso primeiro podcast e nosso projeto. Então, vou chamar aqui para nossa conversa o nosso convidado, o doutor e coronel aposentado da polícia, doutor Juliano Canavarros. Obrigado, João, pelo convite, né? Primeiramente, quero dizer boa noite a toda a população de Mato Grosso que nos ouve, do Brasil, né? Dizer que eu estou muito satisfeito até pelo nome, viu, do seu programa. Para mim, que sou daqui da terra, né? Quando eu olho esse termo de Chape Cruz, eu lembro de quando eu era criança aqui nas ruas de Cuiabá, né? Então, estou muito satisfeito pelo convite e de iniciar esse podcast televisionado agora, né? Você disse que antes era só áudio, né? Eu tinha um outro projeto antes, que era um projeto de... um podcast que era só áudio, onde eu conversava com algumas pessoas que tinham certo conhecimento técnico na área de filosofia, na área da religião. Gosto bastante de estudar essa área. E aí eu conversava com essas pessoas sobre diversos assuntos. Só que acabou que, devido a um monte de fatores, como por exemplo eu ter me tornado pai, dificultou a continuidade desse projeto. Mas é um projeto que é um projeto moral pra mim. Eu tenho que um dia tocar ele de alguma forma. E hoje eu tô iniciando esse projeto aqui, que agora é um audiovisual, né? Um canal no YouTube. Tem um pouco mais de, vamos dizer, amplitude, né, de divulgação. E é algo também bem mais chamativo, né? Você tá conversando pessoalmente, as pessoas estarem vendo as reações e tudo mais. Eu acho que elas gostam mais. Parabéns. Doutor, para começar essa conversa aqui, eu vou fazer aquela pergunta que em qualquer lugar que você chega ou chegava, as pessoas perguntam para você. Você é filho de quem? Eu sou... Essa também é uma pergunta bem daqui, da região nossa, né? Eu sou filho da terra, né? Meu pai é nascido numa fazenda aqui próximo à cidade de Rosário Oeste. Nasceu na mão de uma parteira e Deus quis depois que ele se formasse médico e que exercesse essa área de ginecologia e obstetrícia, podendo, nas suas mãos, aumentar a população aqui de Mato Grosso, né? Sim. Nasceu muita gente na mão dele, Dr. Benedito Canavarros, né? Já falecido, infelizmente, meu grande amigo. E também minha mãe, Maria Consuelo Blanco, né? Ela também, filha de espanhóis, vieram para cá e acabou conhecendo alguém da terra, né? E aí... A maior parte das famílias aqui são formadas assim, né? Alguém vem de fora, conhece alguém aqui, acaba ficando. Eles tiveram 4 filhos, né? No caso eu, Juliano, tem a mais velha Débora, tem a depois de mim a Daniele e tem a Degenane. Todos são médicos também ou só o senhor seguiu a carreira do seu pai? Só eu. A mais velha é psicóloga e as outras 2 são professoras. Bacana. E eu vi esse tempo atrás, eu tava acompanhando o Instagram do senhor, eu vi lá que o senhor tá na 3ª geração de médicos já, né?
Sim, eu sempre brinco com isso porque eu tenho um filho, né, que já está no último ano de medicina, está fazendo urgência, emergência, então está todo empolgado, entrando em cirurgia e é um pouco da satisfação que eu via nos olhos do meu pai, que era médico e era um excelente cirurgião. Então, quando eu entrava com ele em cirurgias, eu via aquele olhar dele de querer ensinar, passar tudo, né? E isso agora eu estou sentindo na pele, quando eu tenho um filho te acompanhando em cirurgia, é fantástico, é muito legal. E ele acabou seguindo a mesma área do senhor ou... Não, ele é muito jovem, né? Eu procuro não influenciar, assim, na medida do possível. Eu não fico falando vai fazer isso, vai fazer aquilo. A pessoa tem que... Na verdade, a especialização, a própria profissão já é um chamamento. Eu acho que não é para todos, né? Eu fico muito triste quando pessoas jovens falam assim, estou fazendo tal coisa para ganhar dinheiro, sabe? E pensar nisso, eu acho que ele devia ser a última coisa a ser pensada. A pessoa, eu vejo um jovem falar isso, eu sei que ele vai ser um infeliz pro resto da vida. É bem complicada essa situação. Complicado. Eu falei pro senhor desse outro projeto que eu tinha, que era do podcast, e eu chamei uma vez lá uma mulher que ela falava bastante sobre essa situação de depressão, e ela falava que um dos maiores causadores dessa doença que tem assolado aqui o Brasil, né? Não só o Brasil, em todos os lugares, quantos casos de suicídio a gente não vê por depressão, um dos fatores era a profissão que a pessoa escolhia seguir. Porque acabava que ela acabava perdendo sentido, e aí não necessariamente era o principal, mas a pessoa ia levando aquilo pelas coxas, ficando cada vez mais triste, e aí daqui a pouco, sei lá, separava ou vinha algum outro fator e terminava de dar aquele empurrão pra pessoa cometer. Quando você já tem uma maturidade para perceber que a profissão é muito mais do que só um ofício, né? É uma maneira de você crescer como ser humano, né? Então, eu acho que a partir desse momento que você tem essa sensibilidade de perceber isso, você quer levar com seriedade, conhecer a fundo aquilo que você se propõe a fazer, né? Só que antes, acho que de falar sobre a profissão do senhor em si, né, a trajetória do senhor, tanto na polícia quanto na medicina, eu acho que eu queria entender mais ou menos como que foi aí o crescimento do senhor, né, onde que o senhor estudou, assim, qual que foi a importância aqui de Cuiabá na trajetória do senhor? Na minha época a gente tinha uma certa limitação com faculdade de medicina aqui, a faculdade o curso de medicina na UFMT estava começando, né? A faculdade de medicina aqui em Mato Grosso estava incipiente, vamos falar assim. Mas já começou bem, o pessoal que era da direção e do corpo discente, né? E docente da faculdade sempre teve um corpo clínico muito privilegiado. Mas mesmo assim, Cuiabá tinha uma ligação muito grande com a cidade do Rio de Janeiro. Meu pai, por exemplo, ele formou na Federal do Rio de Janeiro. E eu desde criança vendo ele andar de branco, enfim, me levava para passar a visita junto, falava, fica sentado aqui que eu vou ver meus pacientes e volto. E aí eu ficava ali naquelas salas, olhando aquelas coisas de médico e tal, e aquilo foi me despertando o interesse em seguir aquela profissão, né? Aí eu saí daqui, fui fazer vestibular, consegui passar na Federal Fluminense, lá no Rio, acabei fazendo fiz a residência médica, né, em cirurgia, passei na escola também, aí os professores quiseram que eu trabalhasse lá como um ano como professor assistente, mas nesse período eu vim de férias aqui em Mato Grosso e tive a felicidade de conhecer a Mônica, né, que você conhece, que é minha esposa, minha companheira. E, assim, Deus quis que eu voltasse para cá, porque eu já estava quase ficando lá em grandes centros, os professores não queriam que eu viesse, né? Mas minha família é daqui e conheci a minha atual esposa e acabei optando por vir. E quando eu vim para Mato Grosso de volta, eu me deparei com uma situação, assim, de vários concursos, sabe? Naquela época a gente tinha essa preocupação de ter um concurso público. Então eu fiz primeiramente
concurso no pronto-socorro de Cuiabá, passei em primeiro lugar no concurso. Aí fiz de Várzea Grande, passei também. Aí apareceu o curso da Polícia Militar já para especialista em cirurgia, né? Aí eu fiz o concurso e consegui ser aprovado, né? E aí abri mão do pronto-socorro de Cuiabá, que eu já tinha 2 vínculos empregatícios e aí desenvolveu a vida assim, né? Aí devagarinho a gente foi fazendo vários cursos de especializações, cursos de videocirurgia, né? Até o curso de videocirurgia a gente começou com o professor Luiz Henrique ali de Goiânia, e era uma pessoa fantástica, foi uma perda que o Covid nos levou, sabe? Mas era um pai assim para todos os cirurgiões videolaparoscópicos do Brasil. Uma pessoa que faz muita falta na cirurgia bariátrica nacional. E é isso. E aí a gente foi fazendo cursos e o importante é nunca parar, né, João? O importante é sempre você estar se atualizando, sempre correndo atrás de se atualizar, que aí as oportunidades vão aparecendo, né? O senhor passou no concurso para oficial da polícia, né? Passei. E o senhor vivia nessa duplicidade. Como que é esse serviço na polícia, médico? Era muito difícil, assim, no início. Quando você é tenente, capitão, né? E tinham as pessoas mais antigas na sua frente, então a sobrecarga de trabalho era meio grande, assim. Por quê? Porque você, como cirurgião, não há hora, não há dia, não há final de semana. Me recordo com a família arrumando lá, final de semana, um espetinho para fazer um churrasco com a família, toca o telefone. Na época, o telefone não era desses telefones sofisticados, aqueles tijolão, né? E o estafeta que está vindo de Rosário Oeste caiu de motocicleta, está no pronto-socorro e estão falando que vai ter que operar. Isso já era um chamamento, não era para você dizer, será que eu sei que você não está de plantão, mas você pode ir. Não, ele informa isso para você, você já tem que estar lá. Então a gente chegava lá e o seu dia se desenvolvia dentro do centro cirúrgico e não com a família, né? O famoso AZM, né? Azar militar, né? Então são várias e várias situações que ocorreram, assim, pacientes, soldados, né? Praças, baleados, acidentes de carro, né? Acidente de motocicleta, que a gente era chamado para ajudar, né? E era missão, não tem jeito, não tem como você estar dentro da tropa e falar não para um guerreiro desse. Não tem como, não tem. O senhor já tirou muita bala? Muito. Já bastante. Eu já fui muito focado na urgência e emergência, né? Dei aula há mais de 10 anos em faculdades aqui de Cuiabá sobre urgência e emergência, mas aí à medida que você vai evoluindo na profissão, você vai se desligando muito dessa... Até porque você não tem essa força de passar uma noite inteira acordado e no dia seguinte estar trabalhando, né? Novamente. Mas na urgência e emergência, com certeza, eu acredito que o senhor já deve ter presenciado ali, perder alguém. Muito frequente, muito frequente. Tem coisas assim que eu lembro como se fosse hoje, sabe? Uma criança... não devia ter nem 2 anos de idade, ela tentou escalar um tanque. Sabe aqueles tanques de cimento que tinha no fundo de casa, assim, que a pessoa... Uhum. Um é um cuba e o outro é meio... mas aquele, né? de cimento, ele tinha uma ponta, assim, né? A criança de pendurou naquilo e aquilo veio em cima dele, fez uma secção de uns vasos importantes, que a gente chama de pinçamento aortomesentérico. Ela chegou já exanguinada, a gente abriu o abdômen da criança e... lacerações graves de vaso no abdômen. Você vê uma criancinha daquela falecer e sair na porta e falar para pai e mãe que a criança morreu, cara, eu não desejo isso para ninguém, não. É muito ruim. É muito ruim. Então essas coisas vão te forjando, sabe? Vão te botando numa prensa, assim, vão te espremendo para você ficar cada vez mais técnico e menos emocional. O pronto-socorro é uma situação bem complicada. Eu não sei se o senhor lembra, mas acho que eu tinha, sei lá, uns 10, 11 anos. Aí eu comecei eu já estava passando mal fazia já uns dias já. Fui em vários médicos, não resolveram, tava com muita dor, tava com infecção intestinal.
Aí mamãe ligou pro senhor e falou, onde o senhor tá? O senhor falou, tô no pronto-socorro de Cuiabá, traz ele pra me dar uma olhada. Aí eu fui lá, aí a fila já tava grande lá. Aí acho que o senhor ainda tava auxiliando, assim, alunos que estavam indo pra lá pra fazer estágio. Aí o senhor foi e me atendeu e aí me deixou assim... Não era um lugar desconfortável, mas me colocou assim um colchão que tava em cima de uma bancada. Sim. E aí eu vi assim a galera ao redor, todo mundo ali, pô, doente e lugar quente, com mosquito. E eu ficava vendo, pô, a galera tá nessa situação aqui e às vezes não sabe nem se vai sobreviver, né? Porque eu acho que tinha pessoas ali em situação muito piores que a minha. Muito pior. Graças a Deus o senhor, não lembro o que foi, o senhor do antibiótico, que foi, eu sei que eu melhorei. Mas assim, eu acho que eu cheguei a falar com alguém que tava lá no dia, o cara tava lá já fazia mais de 10 dias já no pronto-socorro. Então, ali eu admirei bastante ali quem trabalha, comecei a admirar bastante médico que trabalhava em pronto-socorro, porque eu via pessoas... Porque é engraçado, você entra no pronto-socorro, não tem nada ali na frente, né? Mas aí você começa a entrar pelos corredores, você já começa a ver um numa maca aqui, o outro às vezes não tá nem na maca. A gente fala assim, eu admiro o médico que tá ali. Mas na verdade eu admiro todo profissional que tá ali, sabe? O técnico de enfermagem, a enfermeira, o nutricionista, o fisioterapeuta, a menina que faz a faxina. Você já pensou você ganhar pouco para ficar varrendo um chão de pronto-socorro que está vomitado, com sangue, trocar lençol. É só quem tem assim Deus no coração mesmo para encarar uma dessas, sabe? Trabalha-se muito, é mal remunerado. A questão da estrutura mesmo do hospital é bem falha, né? Quando você vê... Esses dias atrás eu tava vendo uns vídeos no YouTube, aí o cara entrou no pronto-socorro assim, ele pediu uma cadeira de rodas para poder levar a grávida até a sala onde ela faria o parto. E aí o cara falou, não tem cadeira de rodas. Se quiser vai ter que carregar no braço. Outros casos de, tá precisando de maca ali, pô, o cara tá desmaiado. Não, bota ele em cima das cadeiras ali. E aí eu vejo a situação do pronto-socorro e fico triste por quem precisa. Graças a Deus, minha mãe e meu pai sempre me deram... tiveram condições de pagar um plano de saúde, né? Mas graças a um esforço hercúleo deles, né? Com certeza. Os dois, eu conheço os dois desde... Seu pai veio formado de fora, mas sua mãe, eu lembro dela aluna aqui, foi minha aluna, inclusive, na Academia de Polícia Militar, né? Sim. Então, eu sei que eles eram, e são até hoje, exemplos aí dentro da Polícia Militar, né? Acho que eles ficam felizes de escutarem um elogio desse do senhor. Sim. Minha mãe tem muita consideração pelo senhor. Meu pai e eu também. por eles, viu? Eu por eles. Gosto muito deles. Pra mim é um casal exemplar. E doutor, agora entrando um pouco mais na parte mais técnica do senhor, o senhor é formado em gastroenterologia? Sim. E como que foi esse investimento, vamos dizer assim, esse investimento do tempo do senhor, do serviço do senhor na parte de cirurgia bariátrica, no combate à obesidade? Sim. Eu primeiro fiz a residência de cirurgia geral, cheguei trabalhando nas urgências, né? Mas depois a gente vai se fazendo subespecializações, né? E dentro dessa subespecialização, primeiro eu fui para videolaparoscopia, cirurgia videolaparoscópica, que é que você não precisa cortar o abdômen, faz por furinho, né? Por punções. E aí, dentro da videolaparoscopia, a gente migrou para a cirurgia da obesidade, né? E aí vem traçando um caminho que já tem mais de 20 anos, né? Realizando essa cirurgia. E conseguimos, assim, algumas coisas que eu acho que são boas para o Estado. Que a gente conseguiu formar aqui o núcleo. É uma espécie de delegacia da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que hoje é presidido pelo Dr. Fábio, Dr. Valese, né? Fábio do Rio de Janeiro e Valese do Paraná. E a gente trouxe e conseguiu fundar aqui o capítulo de Mato Grosso, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, e a qual eu presido, e o Dr. Marco Aurélio Fonseca é meu vice. Mas a gente já está batalhando para ele ser o próximo presidente, né?
E até porque eu fui convidado para exercer cargo nacional, né? Então não vai ter como estar conciliando duas coisas, né? E, na verdade, assim, eu sou um cara tenho 22 anos, né? Uhum. Então, mas assim, eu sempre via meus pais falando, existiam poucos gastroenterologistas verdadeiramente, vamos dizer assim, bons aqui no estado um tempo atrás, né? Essa formação em gastroenterologia É difícil. não, eu falo assim porque surgimento de clínicas mesmo. Há um tempo atrás você não via tantas clínicas voltadas. Sim, voltadas. Né? É a gastroenterologia. subespecialização, né, que eu tô te falando. Hoje em dia temos bons colegas. Não, então, hoje eu já fui em outras clínicas aí, Uhum. além da GastroMT, e lá eu vejo vários médicos de certo renome, Sim, especializados em gastroenterologia. é isso. Então, isso que eu tô perguntando ao senhor, essa disseminação, acho que ela acabou passando pelas mãos do Sim. senhor, né? Não, Essa assim, eu disseminação. tive essa felicidade de poder estar criando algumas... Sendo pioneiro, né? sendo pioneiro em algumas situações. Mas o pessoal que está vindo não está deixando a desejar, não. O pessoal bom. Sim, sim. E pra quem não sabe, eu acho que o doutor... Eu, há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, acho que eu tinha uns 140 quilos, quase 130 e poucos quilos. E aí... eu procurei o doutor Juliano, acho que eu tinha uns 17 anos na época. Foi. Aí o senhor falou inicialmente que não ia fazer, porque ia esperar fazer 18 anos e tudo mais. E aí eu desanimei e tal, não vou fazer a cirurgia. Aí teve um dia que aconteceu uma coisa inédita nesse mundo, que foi a minha faculdade. Ela decidiu fazer uma greve estudantil. Os estudantes decidiram parar de estudar. Nunca tinha visto isso antes, né? Mas aconteceu isso e aí... Eu acho que a greve começou hoje, eu falei, mãe, não vou fazer a cirurgia, porque ia ficar uns 2, 3 meses parado. Aí eu aproveitei esse tempo, né? Aí eu fiz a cirurgia, correu tudo certo. Amém. Inclusive foi, acho que a pior dor que eu senti na minha vida, na hora que você acorda, assim, naquele susto. Na hora O que gás, né? parece que vai explodir sua barriga. E aí passou assim, eu fiz a cirurgia, aí eu passei aquele período horrível. Do líquidozinho. Do líquido. Eu lembro que eu tomava leite, eu acho. O leite não tinha gosto de leite. Eu não sei, parece que meu paladar mudou. Muda o sabor, né? Muda o sabor das coisas. Gatorade, não tomo nunca mais Gatorade. Eu tomava Gatorade antes, depois da cirurgia. Gatorade... Era difícil tomar água depois da cirurgia. A água tem que estar bem geladinha pra você conseguir tomar. E aí depois que passou esse mês, aí eu comecei a perder peso, né? Até engraçado. Eu... Tem as consultas posteriores da cirurgia, né? Que a gente faz lá pro senhor verificar como que tá a situação. E aí eu sei que falaram, não, tá liberado já, pode comer. Aí eu fui lá, na minha cabeça ainda de gordo. Fui lá, fritei um ovo, botei num pão, acho que era um chá. E comi. Dei 2 mordidas, dei um gole de chá. Travou tudo. Travou tudo, já voltou. Falei, Ave Maria... Que é isso? E aí, até você começar a se readaptar pra sua alimentação. Até hoje eu escuto todo mundo, tô comendo pouco hoje, mas é porque não é que você vai comer, não vai comer pouco o dia inteiro, né? Você vai comer pouco agora, daqui a pouco você vai estar com fome, você vai comer pouco de novo, né? Então foi uma adaptação na minha vida. E você troca o volume pela qualidade, né? Tem você isso acaba também. aprendendo o que te faz bem, né? Tem isso. Eu acho que essa é uma coisa importante da cirurgia bariátrica. Eu lembro que na época eu nem dei muita importância, porque antes de você fazer a cirurgia bariátrica, o doutor ele passa lá, vários médicos têm que dar autorização, né, para que você faça a cirurgia. Dentre um deles a psicóloga, ela tem que dar uma autorização. Ela faz uma avaliação com você e faz a autorização. E na época, passa a psicóloga, já falei que eu quero e tal. E depois eu vi, não só comigo, mas com pessoas que fizeram a cirurgia, as dificuldades que essas pessoas passam depois da cirurgia, né? Porque é uma mudança do corpo, mas não é uma mudança da mente, né? Então, às vezes as pessoas, elas começam a beber mais, que é o mais famoso, né? As pessoas sempre falam, quem faz cirurgia... Eu, pelo menos, não bebo até hoje. Mas, assim, as pessoas, elas tendem a... a psicóloga falava, se você não tiver a clareza de que você quer fazer a cirurgia, provavelmente depois você vai se frustrar com
às vezes vai gerar um vício em você, às vezes você vai não vai conseguir se readaptar, né? Então, a cirurgia bariátrica, a gente fala, mas é só o gastro. E a gente acaba esquecendo, às vezes, desse acompanhamento que é de suma importância, de psicólogo, de nutricionista, né? A equipe tem que ser multidisciplinar, senão você está fadado a ter insucesso na sua... Eu recebo com muita frequência no consultório, doutor, eu operei com o doutor fulano de tal, mas hoje eu não acho ele para consultar, eu não sei onde ele está, quer dizer, já mudou de estado, ou ele falou que agora já não é mais com ele, porque ele não tem a equipe que o acompanha, né? Então é muito importante a equipe multidisciplinar, que é composta lá por psicólogo, nutrólogo, nutricionista, né? Todo um pessoal o endocrinologista. E no pré-operatório até o pneumologista, cardiologista, todo mundo que vai te avaliar, né? Todo mundo vai te avaliar e vai dizer se pode ser feito o procedimento. Que um procedimento de grande porte, apesar de ser furinho, e você hoje tem muito instrumental moderno, né? Com maior segurança do que era antigamente. Mas nem por isso tem pessoas que às vezes abusam. Pós-operatório imediato, comeu que não devia, força a cirurgia, dá problema, né? Eu tive um parente mais distante, né, parente da minha avó materna, ele acabou falecendo. Ele fez a cirurgia e ele comeu quando não podia. E aí, tá vendo? É um exemplo que você teve aí. Acho que o senhor mesmo me contou na época, falou assim, João, não é pra comer, não sei o quê. Esses dias um cara fez a cirurgia aqui, aí tava com vontade, foi lá e comeu a bolacha com 1 semana, 2 semanas e pouco de cirurgia. Aí eu tive que abrir o estômago dele, fazer a limpeza. Exatamente. É um dano bem maior. Teve um paciente nosso que ele ingeriu, se eu falo isso aqui no ar, vamos falar, é mentira. Mas hoje esse instrumento aqui não permite mais que você tem como documentar tudo. O paciente, mesmo passando por psicólogo, por psiquiatra, ele ingeriu um pedaço de cana que você moe para fazer garapa, enfim. E aquilo chegou na cirurgia igual uma faca, assim, cortando. 6 dias a cirurgia está muito crua, né? Muito verde, né? Aquele grampeamento, ele permite até um determinado tipo de estresse daquele material. Mais do que aquilo, ele rompe. E aí é necessário, às vezes, você converter a cirurgia ou fazer uma cirurgia para drenagem, que a gente fala, né? Sim. Então, eu não fui muito disciplinado, não. Não na parte de alimentação. Mas eu acho que eu lembro que eu dava com uns 2 meses por aí de cirurgia. Aí os caras, vamos jogar uma bola. Fui jogar bola. Dei o primeiro pique lá e tal. Daqui a pouco começou uma dor bem aqui assim. Eu falei, vixe, vai estourar a cirurgia aqui. Mas aí, graças a Deus, não aconteceu nada. Eu esperei um pouco, aí eu voltei a jogar depois. Mas é porque, diferente de muitas cirurgias, né? O prazo de recuperação do corpo, até por ser uma cirurgia de grande porte, Sim, a gente recomenda o prazo de 3 meses até você ser totalmente liberado, porque a aponeurose, aquela capinha branca, você já foi no açougue, né? Viu lá o músculo, tem uma capinha branca. Aquela capinha de fibrose, ela leva em média 3 meses para você ter quase 100% da cicatrização. Se você faz esforços antes, mesmo que seja por punções, você pode evoluir com uma hérnia incisional. O que é uma hérnia incisional? Você já deve ter visto crianças, às vezes, com o umbigo puladinho assim para fora. É semelhante àquilo. Aí, às vezes, você, para corrigir aquilo, vai ter que ser submetido a outro procedimento cirúrgico, né? É bem complicado. Até uma vez eu conversei com a mãe de um amigo meu, ela é terapeuta. Aí ela falava assim, João, cirurgia na barriga é problema, porque na barriga é onde está assim, a vitalidade do corpo, né? Essa região do abdômen, porque é ali que passam os nutrientes e tudo mais. E aí eu falo, não, tranquilo a cirurgia e tudo mais. Só que, cara, eu vi como que é difícil. É difícil. É necessário tem que ter muita maturidade, né? Maturidade e vontade. Eu já tive situações assim especiais que um psiquiatra indicou que a paciente fizesse o procedimento cirúrgico e o outro psiquiatra falou, não faça. E aí você fica numa situação, um psiquiatra que acompanhava mais tempo a paciente falou, faça. O problema dela está sendo desencadeado pela insatisfação corporal, né? E é melhor para ela que ela faça. E o outro que conhecia há menos tempo falou, não faça.
Aí a gente ficou naquela toda e começou a conversar direito com a família se comprometeu a ficar junto, a não deixar ela fazer nada. E hoje a menina, sabe, já fez várias plásticas, já mudou a vida da menina. Quer dizer, é muito legal, muito bonito você ver uma pessoa que chega lá, às vezes, introspectiva, cabisbaixa, insatisfeito com aquela situação em que a doença o colocou, porque a obesidade é uma doença, né? E ela ser resgatada, né? Ela ser transformada para uma pessoa mais apta para estar no meio social. Então, na minha casa, antes de eu fazer a cirurgia, lá a alimentação era um pouco nervosa, vamos dizer assim, né? Todo fim de semana tinha churrasco. Aí, quando era churrasco, às vezes era uma outra comida também pesada, né? E aí, aí não era nem em relação à casa, mas eu ia lá, comia pão com leite com Toddy toda manhã, aí Bauru e tal. E não é um pão, era 2 pães, né? Então, assim, era uma alimentação que acabou realmente me levando pro peso que eu cheguei. Só que o que me deixava chateado mesmo, porque eu sempre fui gordinho, né? Mas o que me deixava chateado é que acho que no último ano, antes de eu fazer a cirurgia, eu fui jogar bola, aí um lance, assim, eu tava no gol, peguei a bola, só saí jogando ela assim com a mão, o meu joelho, a patela saiu do lugar. Aí, beleza, fiz um tratamento e tal, a patela voltou. Aí fui pescar com meu pai outro dia, fui abaixar pra pegar o negócio, a patela do outro joelho saiu. E aí eu fui no médico, o médico falou, não, João, é por causa do seu peso, vamos ter que diminuir esse peso e tudo mais. Eu falei, cara... E aí eu tive que parar de jogar, porque eu realmente não aguentava. Às vezes a patela, assim, o movimento às vezes saía e tal. Desde que eu fiz a cirurgia, acho que a única vez que ela saiu mesmo foi uma vez que eu tava lutando jiu-jitsu e aí no movimento lá, meu joelho tava apoiado no chão, aí fizeram a força pra mim, ele foi pro lado, a patela ficou, mas ela saiu e voltou rápido, né? Da vez que eu era mais gordo, o joelho, a patela saiu do lugar e ficou fora do lugar. Então, o que me deixava chateado era isso, porque eu gostava de jogar futebol com amigo, jogar basquete, tudo mais, não era bom, né? Mas gostava de estar ali participando e não conseguia participar por conta do joelho. Isso você está dando exemplo de futebol, né? Agora, eu conheço inúmeros casos que a pessoa tem limitação até de higiene corporal. Ela não consegue ter uma higiene sozinha, fazer uma higienização do seu corpo. Então, ela às vezes precisa de uma outra pessoa. Você imagina a situação de humilhação que se põe uma pessoa dessa, né? Então, é muito delicado. A gente que tem um consultório para essa especialidade acaba sendo ali um confessionário, vamos falar assim. É muito triste o que você ouve ali das pessoas, né? Ah, doutor, não sou eu que escolho a roupa, é a roupa que me escolhe, sabe? E a mulher, para ela, isso aí é muito, muito mais sério do que pra gente como homem. Você está colocando uma situação de estresse, jogar bola, isso. Mas a mulher no dia a dia, né? Quando a gente foi pro Estados Unidos, né, e vai lá no outlet, vai comprar roupa, porque lá é barato, né? Aí entrava numa loja, tem tamanho tal? Não tem esse tamanho. Aí beleza. Aí ia na outra loja, tem tamanho tal? Tem, mas é só esse aqui. Aí você olhar assim, cara, você fala, pô... É o que tinha, né? Coisa mais feia do mundo. Aí você ia numa loja e você achava um bonito, aí você comprava um. Então, às vezes, quando seu irmão ia lá, meu irmão, que sempre foi mais fininho que eu, né? Aí ele comprava, sei lá, 5 camisetas, porque ele achava a camiseta do tamanho dele, e eu achava bonitas as camisas dele. E aí eu comprava uma camiseta. É engraçado, depois eu vou até postar uma foto no Instagram do podcast. Minha com a camiseta que eu ganhei, umas camisetas que eu ainda tenho lá, da época que eu era mais gordo. Cara, as camisetas gigante, né? Gigante, cara. Gigante. Cueca minha parecia short. Tipo, se eu botar a cueca hoje parece short. Então, assim, é uma mudança que enquanto você não percebe. Você percebe que você emagreceu, conforme a roupa vai cabendo em você, né? Então, eu lembro a primeira vez que eu fui no shopping, aí o cara falou, qual que é o seu tamanho? Aí eu falei, G. Aí eu botei a G, ficou grande em mim. Eu falei, não, vê a M então. E aí, a M ficou certinho. Eu falei, acho que foi uma sensação de felicidade que eu tive ali, porque
acho que eu... Falando sério, eu acho que eu nunca tinha usado uma M na minha vida. Eu nem lembro quando que foi a última vez que eu usei M. Pô, mas eu era tão grande que, desde cedo, pô, às vezes eu pegava uma camisa social do meu pai, entendeu? Tipo, vai ter um evento. Aí eu ia lá pegar uma camisa social do meu pai, entendeu? E, pô, era bem mais novo que meu pai. Meu pai mais velho. É assim, novamente, você está dando um exemplo, assim, mais uma visão sua, assim, né? Mas imagina aquelas pessoas que estão dormindo com CPAP. Aquele aparelho que se põe no nariz porque ela tem apneia. Que ele dorme com uma máscara no rosto, quer dizer, a qualidade de vida. Ele tem um problema de refluxo intenso também associado àquela obesidade. Ou ele é diabético, né? Ou ele é hipertenso grave, está com hipercolesterolemia. Quer dizer, são inúmeras as situações que reduzem a qualidade de vida desse paciente, que ele não, sem cerimônia, ele vai lá, marca e fala, eu vim aqui resolver isso, eu não quero mais isso para mim, sabe? Inclusive, eu acho até que o senhor me salvou desse Covid aí, porque você viu? Pô, do tamanho que eu tava, era perigoso. Eu tive um caso também que é assim, eu acho que tomara, sei lá, de repente ela está até nos ouvindo aqui, é uma colega médica, né? Ela trabalha em UTI e ela apareceu lá, falou, Juliano, pelo amor... Isso foi em início de meados de 2021, né? Não, de 2020, na época do Covidão mesmo, daquele surto grave que teve. E ela falou, não, eu preciso operar logo. Eu falei, calma, tem todo um protocolo para você fazer, um estudo. Não, eu tenho que operar logo. Eu falei, mas por que você quer operar tão correndo assim? Ela falou, porque eu estou muito acima do meu peso e eu sou médica de UTI, eu vejo a quantidade de pessoas obesas que estão morrendo por Covid, né? Que é uma pessoa magra, que já tem um pulmão bom, ele era acometido e ele precisava às vezes entubar, usar máscara, né? Imagina o paciente obeso que já tem uma restrição. Então, foi uma situação bem crítica, com uma mortalidade bem grande de obesos nessa época. E assim, eu não sei, só Deus sabe o que poderia ter acontecido, mas eu tive contato com diversas pessoas com Covid nessa pandemia inteira. Nunca demonstrei nenhum sintoma, né? nem nada. Graças a Deus, nunca. E não sei se é porque depois que eu emagreci, voltei a lutar e tudo mais. Mas então tinha uma vida mais saudável. Mas eu, graças a Deus, não tive nenhum problema no Covid. Eu acho que se eu tivesse sobrepeso, talvez poderia ter outros efeitos em mim, esse vírus, né? Você quer ver uma coisa que eu achava estranha na época do Covid? As pessoas chegavam para mim e falavam assim, nossa, mas você continua atendendo no seu consultório e vai chegar um cara lá com Covid lá na sua frente. Falei, foi a profissão que eu escolhi, é ser médico. Como é que um soldado, na hora da guerra, ele vai se esconder? Eu me considero um soldado da área médica. Então, eu tinha que estar ali na linha de frente mesmo, porque meu paciente, ele queria um esclarecimento, ele queria um apoio, ele queria conversar comigo, como que ele driblava aquela situação, se era arriscado o fato dele ter operado de cirurgia da obesidade, ou o familiar dele que ainda era obeso, entendeu? Então, você estava ali para dar apoio mesmo para a pessoa. Então, como é que você, soldado, vai se esconder na hora da guerra? Não tem cabimento isso, nunca entrou isso na minha cabeça. O senhor chegou a trabalhar em UTI nessa época ou só estava na clínica? Eu não trabalho em UTI, né? Mas eu entrava direto. Você se recorda que teve um oficial médico que ficou na UTI, grave? É um irmão nosso. Sim. Quando eu me recordo que quando ele foi para a UTI, a gente entrou na UTI de Covid. Quer dizer, todos os pacientes ali estavam com Covid grave. Estavam em UTI, ventilação mecânica e tudo mais. Nós entramos lá várias vezes para vê-lo. Quer dizer, é o que eu estou te falando, não dá na hora da guerra o soldado se esconder, né? Não dá, não cabe isso aí na minha cabeça. Teve até um caso, esse tempo atrás, olha que engraçado, né? Eu tava vindo, fui no escritório, tava estudando para um concurso, né? Aí eu deixei umas coisas minhas no escritório. Aí eu fui no escritório pegar essas coisas. Na hora que eu tava voltando, uma mulher simplesmente caiu da moto. Caiu ela e o filho dela. Aí, nisso tinha um carro na minha frente, eu era o segundo carro. Aí eu parei do lado, a mulher do carro da frente também parou e descemos pra prestar atendimento pra ela. Aí, nisso, a mulher tava deitada, né?
Aí a gente foi, tirou a moto em cima dela e tal. O filho dela conseguiu pular da moto da moto cair. Aí ela falou, eu desmaiei. Não comi nada e desmaiei. Aí na hora que a gente foi pegar ela, e juntou muita gente em volta dela, né? Porque a gente foi pegar ela, gente, eu tô com Covid. Aí já começou a entrar no carro, ir embora, começou... E a mulher sozinha, passando mal com um filho, né? E aí acabou ficando só eu e a mulher do carro da frente. E a mulher do carro da frente tava com um bebê, eu tava sem ninguém. Eu falei, não, eu deixo a senhora e seu filho lá na casa da senhora. Mas assim, como que às vezes essa situação do Covid, eu também não vou julgar as pessoas que foram embora porque estavam sob efeito do medo, né? Às vezes perderam muitos parentes. Mas assim, é uma situação que às vezes foi ruim das pessoas. Calma aí, desculpa. Mas o que eu quero dizer é como que essa situação gerou tanto medo nas pessoas que às vezes se negaram de ajudar outras, né? Você está correto mesmo. Mas não para a área médica, como eu estou te falando, né? Eu conheço, assim, profissionais que trabalharam todos os dias na UTI, né? Até o pediatra da minha filha, ele faleceu. A gente foi atendido por ele na época do Covid. Ele atendeu a gente super bem e tudo mais. Minha filha depois passou mal, ele fez o atendimento dela por online, né? E aí um pouco depois ele veio a falecer de Covid. Eu conheço inúmeros médicos que morreram nesse período, inúmeros. Eu conheço um médico que ele trabalhava todos os dias operando junto ali com a gente, tudo. Pegou Covid e mesmo passando alguns meses na UTI veio a falecer. Outro entrando no corredor do hospital, eu vi ele sentado, eu falei, fulano, tal. Aí ele falou, cara, eu tô meio sudoreico, acho que eu não tô bem não, tal. Eu vim aqui para fazer um exame. Eu falei, se Deus quiser não vai ser nada, né? Mas fica tranquilo, você tá novo ainda. E ele é relativamente jovem ainda. 3 dias depois morreu, sabe? Então eu vi assim coisas... E também vi médicos passar meses numa UTI, ficar com sequela, dificuldade para andar e tá vivo aí, né? Então a gente não sabe bem qual é a predisposição de cada um a essa doença, né? É complicado. Eu defendi assim que acho que Deus que escolhia quem que infelizmente seria levado e quem que não seria, porque tive caso na família da minha esposa, numa casa lá onde mora as tias dela com o avô dela tem 92 anos. Tem uma tia especial, né? Tem, assim, ela normalmente já parece apresentar uma dificuldade de respiração, né? E eles pegaram lá o Covid, um outro é autista, então eles pegaram o Covid lá. Eles ficaram mal por uma época, mas conseguiram melhorar, todos saíram daquela situação. E aí, pro outro lado, eu conheci gente que não parecia ser uma pessoa que seria levado pela doença. E aí foi definhando e acabou... Não tem muito tempo, chegou uma garota sozinha lá no meu consultório. Doutor, eu vim aqui para operar. Aí eu falei, mas por que você está vindo sozinha? Ela falou, porque morreu meu pai, minha mãe e meu irmão. Quer dizer, a família dela foi dizimada pela doença, né? E ela foi ali porque ela leu que se ela continuasse obesa, ela seria mais uma, né? A guerreira, né? Que a pessoa, diante de um trauma desse, de perder a família toda, ainda ter essa determinação, eu tenho que tirar o chapéu com uma pessoa dessa, sabe? Guerreira. Eu tenho uma história que eu li num livro de um psiquiatra. Aí ele viveu na época do nazismo lá na Alemanha. E aí ele sobreviveu ao nazismo, sobreviveu aos campos de concentração e voltou a atender. Aí chegou um cara lá na sala dele lá e falou, doutor, eu quero me matar eu vou me matar nos próximos dias aí. Eu já decidi que minha vida não tem sentido mais nenhum. E aí o médico falou, não, me conta sua história. Não, então, eu tinha 3 filhos, tinha uma esposa e veio aí
eu fui pro campo de concentração, todo mundo se separou no campo de concentração, morreu todo mundo no campo de concentração, só eu fiquei vivo. E aí ele perguntava, por que só eu fiquei vivo e tal. Aí o doutor faz lá o acompanhamento com ele, e aí faz ele reencontrar um sentido para ele viver. E aí ele fala assim, ó, se você se matar, você é cristão? Aí ele ia falar, sou. Se você se matar, você não vai pro céu, então você não vai encontrar os seus parentes. Você quer encontrar eles? Então arranja um novo sentido pra sua vida e viva por eles, né? Por aqueles que morreram. E às vezes até isso, né? Ela tá vivendo por aqueles que ela perdeu. Ela achou algum sentido. Não sei, não conheço ela, mas ela deve ter achado algum sentido pra continuar a vida dela mesmo com essas perdas. Uma força moral muito grande, né? Não sei se eu teria. É só aquela situação, né? Só sabe quem tá passando por isso. Verdade. Mas mudando um pouco de assunto, saindo dessa vibe meio triste e tal, pra baixo. O senhor foi indicado, não, o senhor tomou posse da presidência do Congresso de Cirurgia Bariátrica, né? Na verdade, é a presidência da comissão científica, né? Então, nós teremos lá vários cargos, né? E eu estou presidindo a comissão científica desse Congresso Nacional, que para mim foi uma honra, né? Ser chamado para essa missão, né? Assim, eu até brinquei, eu falei, olha, interessante que a gente não ganha nada por isso, né? É só muito trabalho. Eu já venho, desde o ano passado, eu recebi também uma missão do nosso presidente, né? Dr. Fábio Viegas, de que assumisse e montasse um curso das especialidades associadas à cirurgia da obesidade, que é fazer cursos continuados, né? Como se fosse de uma educação continuada para psicólogo, nutricionista, nutrólogo, todas as especialidades, educador físico, fisioterapeuta. E a gente conseguiu fazer uma coisa bacana, sabe? Porque as pessoas que são chamadas e envolvidas nesse processo, que nem nutricionistas, né? Que são pessoas com doutorado, muito bem conceituadas ao nível nacional e extremamente trabalhadoras, né? Então a gente chamava para reunião e fazia reunião. Olha, eu acho que podia ter uma aula nesse caminho, porque dentro do consultório médico aparecem mais situações assim, sabe? Aí eu mesmo com psicólogo, mesmo com outras especialidades. E graças a Deus foi um curso muito bem visto, bem aceito pelas especialidades, né? Tanto é que nós estamos na 2ª edição agora para começar em abril, aqui em 2022. Mas é um curso nacional? Nacional, e que você acessa online, né? E são aulas assim fantásticas para pessoa que, você pega uma pessoa que é psicóloga, às vezes, lá numa cidade do interior que não tem tantas condições de ir e conhecer, e ele já viu várias pessoas que operaram, ou tem obeso que ele conhece. Quer dizer, a pessoa pode ir online e aprender, é um curso de educação continuada, sabe? Às vezes nem pode, né? Porque naquele ano onde a agenda tá cheia, não tem como você abrir mão de um mês de atendimento para você viajar para um lugar. Nós mesmos da área cirúrgica, nós tivemos que desmarcar vários congressos, né, presenciais e fazer online, até por conta da pandemia que a gente conversou, né? Mas aí, fora isso, em dezembro do ano passado, também nós conseguimos trazer para Mato Grosso uma coisa que foi meio inédita, que foram cirurgiões que vieram, cirurgiões do Sírio-Libanês de São Paulo, cirurgião, sabe, do Rio de Janeiro, de Curitiba, gente do Centro-Oeste. Eu procurei trazer gente de Brasília, de Goiás, de Mato Grosso do Sul. E são pessoas extremamente qualificadas e conhecidas pelos seus pares como extremamente qualificadas, que tiveram em Cuiabá. E a gente realizou várias cirurgias de alta complexidade aqui com pacientes que já estavam esperando por essas cirurgias há um tempo e foram muito felizes, todo mundo ficou muito bem, graças a Deus. Teve até um colega médico que era paciente e ele tinha sido submetido a um outro tipo de cirurgia, né? E ele foi submetido por essa equipe que veio e eu tive a oportunidade de coordenar isso. Então foi a primeira vez ao nível nacional em que você operava um paciente aqui
E todos os cirurgiões da sociedade do Brasil inteiro poderiam estar linkados a você, assistindo sua cirurgia e comentando, mas por que você está fazendo isso? Por que você está dissecando nesse ponto? Por que você está usando esse fio? Por que você está fazendo assim, assado? Então, para o cirurgião jovem, foi uma troca de experiência, uma oportunidade de vivência muito grande, porque ali não tinha bobinho. O bobinho ali era eu, vamos falar assim. Sabe que sou aqui de Cuiabá, tal, parará. Eu era o bobinho. O resto do pessoal que estava aí, o pessoal extremamente qualificado, né? E alguém já assustou com o senhor, assim, o senhor chegar para dar uma palestra lá? De onde o senhor é? Ah, de Mato Grosso. Geralmente causa uma certa estranheza, né? Mas depois, à medida que Se desenrola, demonstra o conhecimento. Conhecimento não tem fronteira, né? Isso. Graças a Deus. Eu sou da área do direito, né? Uhum. Estou formando em direito agora. E assim, eu vejo que Mato Grosso, pelo menos na área do direito, tem ganhado muita visibilidade com muitos professores. Já tem um bom tempo, né? Professores já muito experientes, né? Na faculdade mesmo, tive lá o Carlos Eduardo, Valério Mazzuoli. Tem advogados aqui que eu conheço que são renomados nacionalmente, né? Tem advogados que saíram daqui e foram trabalhar fora, abrir escritório fora e estão também super conceituados. Esse é o intuito do podcast. Eu acho que aqui em Mato Grosso, assim como o senhor, tem muita gente que tem, vamos dizer assim, merecia uma visibilidade maior, tanto para sua história, para sua carreira, né, a nível nacional. Só que muitas vezes não tem esse reconhecimento da população mato-grossense. A população mato-grossense não sabe que, por exemplo, vamos brincar aqui, tem um Neymar da medicina aqui, entendeu? Às vezes não sabe que tem se a gente for na parte mais popular, né, se a gente fosse comparar com o cantor, seria, por exemplo, uma questão de sucesso, né? Tem uma Anitta Anitta da advocacia. Às vezes até algum advogado vai se sentir, às vezes, ofendido, não sei. Mas a ideia só é uma comparação no sentido de que aqui, se fossem olhar realmente a capacidade dos profissionais daqui, dos empresários e tudo mais, a gente veria que essas pessoas mereciam um sucesso, né, um reconhecimento da sociedade em geral muito maior do que recebem. Então, por exemplo, a gente estava até conversando antes de começar. O senhor foi para fora para dar palestra para outros médicos, né? Sim. E muita gente não sabe que a gente tem aqui na capital, aqui em Mato Grosso, um médico que foi palestrar nos Estados Unidos. Sim. Foi em 2017, na verdade, eu tive a felicidade, né? Eu lembro na época o presidente da Nacional, o Dr. Almino, ele falou assim, olha gente, ele chamou os presidentes dos capítulos, as pessoas, os cirurgiões associados dos outros estados, falou, olha, o Brasil precisa publicar mais, mostrar os trabalhos, né? E eu já vinha desenvolvendo uma pesquisa, né, nessa área, eu falei, vou fazer um trabalho então, já que o senhor quer, eu vou fazer um trabalho nesse sentido. Interessa? Ele falou, acho que é interessante, e a gente apresenta como um pôster numa semana, porque todo ano nos Estados Unidos tem a Semana da Obesidade. Os Estados Unidos vão todos os cirurgiões bariátricos dos Estados Unidos, vão para aquela região e fica lá uma semana estudando. E tem palestra, apresentação de trabalhos, enfim, né? Aí, um mês depois de eu ter enviado para um pôster, o presidente da Nacional falou, Juliano, olha, o pessoal lá, os gringos lá gostaram do seu trabalho. Então, você se prepara que você vai fazer uma apresentação, vai ser na cidade de Maryland, do lado de Washington, né? Como se fosse Cuiabá e Várzea Grande, assim. Do hotel lá de Maryland, a gente enxergava os monumentos lá de Washington, né? Aí, chegou no dia, o dia fatídico lá, né? Então, tinha gente de outras regiões do Brasil e era uma sala em que apresentava os trabalhos de todos os países de língua portuguesa, Angola, Portugal, não sei o que, parará. E aí começa a chamar. Chegou o final da manhã, nada de chamar meu trabalho. Eu aqui de Cuiabá, a gente é mais introspectivo, assim, não é tão dado. Aí eu fiquei pensando, falei, eu acho que eles desistiram do trabalho, né? O senhor sabe falar inglês?
Eu falo assim, meu inglês não é tão fluente quanto eu queria, mas eu consigo andar bem. Mas a palestra lá seria em português mesmo? É em português. Aí o que aconteceu? Porque era uma mesa específica, né? Pra língua portuguesa. Então chamaram e nada de chamar o trabalho. Aí eu falei assim, olha, pensei, né? Fiquei quieto, pensei, eu falei, eu acho que me esqueceram aí, né? Porque era muita gente apresentando, muita gente. Aí o presidente da Nacional falou, olha, agora eu vou chamar os 3 melhores trabalhos, os 3 trabalhos melhor avaliados, que foi um de São Paulo, foi um de Mato Grosso, que no caso era o meu, né? E foi um trabalho de Curitiba. Inclusive o colega também hoje trabalha em Porto Velho, em Rondônia, esse colega. E eu tive a felicidade, talvez pelo apoio incondicional que eu tive de um cara que é meu irmão, é um cirurgião lá de Marília, fantástico, Dr. Eduardo Bastos, é um doutor em medicina, sabe aqueles caras com HD gigante assim? É uma sumidade na área médica. O Eduardo é um irmão, assim, porque todo momento que você falava, Eduardo, o que você acha do trabalho? Vai por aqui, vai por ali, eu acho que melhor assim, melhor assado. E eu tive a felicidade de trazer para Mato Grosso a premiação de primeiro lugar, né? Então foi a primeira vez que isso ocorreu, para mim foi muito legal. Hoje a gente já teve a oportunidade de apresentar esse trabalho, sabe, em vários congressos nacionais, várias regiões do Brasil. E acabou que Mato Grosso hoje, se você falar em Mato Grosso, as pessoas conhecem, vamos dizer, quem são as pessoas aqui. Antes ninguém mal sabia quem trabalhava aqui, né? Cara, eu fico feliz de ouvir isso. Porque, assim, quando eu falei, eu vou criar o podcast, comecei a escolher o nome, o tema, eu tava estudando na época a história de Mato Grosso, a história de Cuiabá. E aí eu comecei a ver, tinha um professor que contava a história assim de Mato Grosso e Cuiabá. Eu falava, cara, não acredito que aconteceu isso aqui e a gente não tem nada que conta essa história. Então, por exemplo, eu não sei se na época houve uma divulgação de que o senhor ganhou o prêmio, mas assim, é uma história que eu acho que deveria ser contada, né? De que um médico foi pra fora e ganhou Sim. o título de melhor trabalho. Foi muito legal. E até o pessoal de São Paulo me pegou e levou para fora do centro de eventos lá tal, e pagaram uma roda de chopinho lá num bar bem de frente, assim. Falou, pô, como que você saiu lá de Mato Grosso e vem tomar o título da senão o cara, é aquela cara assim, o primeiro lugar vai pra Mato Grosso. Cara, tipo assim, onde que fica Mato Grosso, né? Cri. Onde que fica Mato Grosso? Mas eu já vi no YouTube, assim, em alguns vídeos, Cuiabá, a galera, de onde é Cuiabá? Principalmente agora com o time Cuiabá na Série A, os caras, Cuiabá, a galera fica... Mato Grosso do Sul ou do Norte, né? já vi cada coisa. E aí o senhor foi lá e tomou o título de Curitiba e de São Paulo, né? Não, na verdade, eles também foram bem classificados, né? Mas eu tive a felicidade de receber essa premiação. E agora o senhor está na presidência científica do Congresso de 2020, vai ser de 27 a 29 lá em Salvador, né? De outubro, né? E vai ser um congresso muito legal. O que o senhor espera desse congresso? Eu espero sempre a união do Brasil em torno desse tema obesidade, né? Do combate à obesidade. E principalmente a troca de informações, né? Porque o network que se faz num congresso desse é impressionante, cara. É impressionante. Sabe quando eu acabei de apresentar, tinha um colega brasileiro que trabalha há anos, por exemplo, em Phoenix, no Arizona, né? Então, ele, durante a apresentação, acabou a apresentação, tinha uma sabatinada lá. O pessoal te pegava e sabatinava. Não é só você falar o blá, blá, blá e sair. Tinha que enfrentar a galera lá, né? Então ele falou para mim, eu moro numa cidade quente aqui em Phoenix, no Arizona, e eu não tenho essa incidência que você relata que Cuiabá possui de TVPM, que é uma complicação pós-operatória de cirurgia da obesidade, né? Aí eu falei para ele, mas o senhor prestou atenção na apresentação? Aí ficou aquele silêncio, né?
Aí eu falei, não, eu estou te perguntando isso porque o senhor com certeza deve fazer uma busca ativa, fazer ultrassom com Doppler nos pacientes com 30 dias, né? Ele falou, não faço. Eu falei, então tá explicado porque que sua incidência é menor. O senhor volta para a Phoenix e chama seus pacientes, o senhor vai achar pacientes com essa patologia que não foi detectado, porque 32% desses pacientes que desenvolvem o problema são assintomáticos. Eles só vão ter sintoma anos depois da doença, entendeu? E é uma doença que o timing de você detectar o problema é importante, porque quanto mais precoce você diagnostica, mais rápido você resgata o paciente. Você tira o paciente da situação, entendeu? Entendi. Então é isso. Aí eu tenho um cara também fantástico. O brasileiro, rapaz, quando ele tem que dar certo, é impressionante. Tem um professor. Ele é de Curitiba, mas ele é médico há mais de 30 anos. Ele é médico, para você ter uma ideia, ele é gasto do Pentágono nos Estados Unidos. Então o cara é uma sumidade. E ele estava presidindo a mesa, né? Eu lembro que quando eu dei essa resposta para o colega de Phoenix, ele usa aqueles óculos assim de intelectual, né? Ele abaixou o óculos, olhou para mim e balançou a cabeça, tipo assim. Acho que isso aí colaborou para ganhar. Para ganhar o prêmio, né? Foi legal. E voltando lá na questão do congresso, sim. O senhor vai ser online, vai ser presencial? Na verdade vai ser presencial já, né? Porque eu acredito que 99% da área médica todo mundo está vacinado, né? E das especialidades também. Até porque alguns gostam ou não, mas se exige até comprovante de vacinação, né? Lugar agora, apesar de que a questão sanitária está sendo bastante respeitada, assim, em termos até de número máximo de participantes, né? Apesar que não sei se você conhece lá em Salvador o centro de convenções novo. Não. Meu Deus, olha, fantástico. Lá tem alguns cirurgiões baianos, né? Que nos levaram lá para conhecer. É o Dr. Marcos Leão, que é inclusive ex-presidente da Nacional. Dr. Walter Albano, Osíris, são pessoas assim do mais alto gabarito, sabe? Então eles escolheram lá e mostraram pra gente o centro de convenção, impressionante, que coisa bonita. Tem uma coisa que uma vez meu pai me falou e depois em viagens eu acabei reparando, principalmente em Recife, lá eles cultuam bastante essa questão das convenções, né? Sim. Eu não sei como que é em Salvador, mas, por exemplo, lá em Recife, todo hotel tinha um centro de convenção, tem. assim, mas de outro mundo, assim, pra gente, João, não serve centro de convenção de hotel, sabe? Porque Não, mas eu falo assim, tem o centro de convenções são 2.000 fora. pessoas, assim, não tem... Não, então, mas o que eu falo assim, tem o centro de convenções fora, Sim. tem nos hotéis, em todo lugar tem centro de convenção. Sim. E sempre tem muita gente na cidade para fazer essa convenção de profissional, né? Para esse network, ter essa troca de ideias e tudo mais. Muito importante, muito importante. Então, assim, o congresso vai ser uma oportunidade para você ouvir grandes nomes, né? Palestrando. Você tem uma coisa hoje que eu acho que é muito interessante no congresso, que é o Crossfire, né? Você já deve ter ouvido falar. É um embate. Pega o João, você vai falar bem aqui desta situação da cirurgia. E pega o Vitor, e Vitor, você vai falar sobre esta situação que é antagônica. Então, essa discussão é extremamente enriquecedora, sabe? Eu tive uma vez, vamos dizer assim, o privilégio de acompanhar uma discussão lá na faculdade. Eles trouxeram eu acho que ele era advogado, mas era estudioso do direito, da Alemanha, para palestrar pra gente lá sobre direito comparado, o brasileiro com o alemão. E aí, cara, eu lembro que na época eu tava no primeiro ano, mas assim, lá tava ele, que era doutor, aí tinha mais uns 2 doutores de direito civil, aí tinha o outro que era doutor em direito internacional, e aí eles começaram a discutir tudo mais e assim, falar sobre direito comparado. É bonito, né? É bonito. Você vê a pessoa que tem conhecimento falar, é muito bonito. E uma coisa que eu aprendi depois, com o tempo, é que nessas discussões, nas doutrinas, né? Porque muitas vezes a discussão ela acontece não necessariamente ao vivo, né?
em congresso, mas às vezes por doutrinas que divergem, que ali é ali que surge as inovações tecnológicas de cada área, né? Sim, ixi, olha, quem mais ajuda a área médica, eu acho que é o pessoal da bioengenharia. Que o material, como eu te falei no início, você se recorda que as cirurgias tinham que abrir o abdômen da pessoa, tudo, os agrapeador que você colocava com a tua mão lá dentro da barriga. Às vezes você mal enxergava, você tinha que ficar palpando para saber se aquilo, porque a quantidade de gordura era tamanha que era impossível você enxergar. E hoje, com a introdução da videolaparoscopia, com cargas de 3 linhas de grampeamento, o improvável ainda pode ocorrer, né? Sim. Mas assim, é muito difícil. Hoje o nível de segurança dessa cirurgia aumentou muito, né? Eu lembro que eu tava com medo quando eu fiz a minha. Na verdade, eu tenho muito medo de anestesia. Todo mundo fala isso. Eu tenho medo de anestesia porque não é nem por dormir, é porque é o seguinte, uma vez eu assisti, criança assistindo um jornal, teve um anestesista lá, o anestesista em vez de colocar anestesia, colocou laxante. Não sei se você lembra, aconteceu, acho que aqui em Mato Grosso. Laxante? E aí a criança acabou morrendo e tal. Não soube disso. E eu fiquei traumatizado, falei... Aí eu até lembro, acho que a primeira vez que eu fiz endoscopia, aí na hora que injetou assim, começou a pinicar o corpo todo. Aí eu falei, vixe, vou morrer, não sei o que e tal. Aí apaguei. Aí eu acordei já com a mulher, com a moça lá da endoscopia lá. Acorda, isso aqui, de onde que eu tô, né? E igual também da outra vez, quando eu fiz a cirurgia, aí... Eu lembro que chegou o anestesista primeiro, né? Aí me colocou na cruz lá, né? Aí a cruz eu falo porque tem a maca, aí eles colocam 2 madeiras... Braçadeiras. 2 braçadeiras assim pro seu braço ficar aberto. Eles amarram o seu braço e tal, pra não, acho que você não bater, né? Quando tu tiver... Não, só isso, é para o cirurgião ficar perto de você também. Ah, sim. E aí o cara chegou, falei, já vai me apagar já, né? Aí ele falou, não, vou colocar isso aqui só pra você relaxar, só. Eu falei, não, beleza. Aí ele falou assim, era 2018, eu acho, quando eu fiz a cirurgia. Aí ele falou assim, e aí, quem que você acha que vai ganhar? Flamengo ou Vasco? Aí eu falei, não sei o que, o Flamengo tá bem, não sei o que e tal, vai ganhar. Aí ele, não sei o que, e na Champions League? Aí eu lembro que ia jogar, acho que Liverpool e Atlético, era um jogo assim. Aí eu falei, eu acho que quem vai ganhar é o... Aí eu lembro que eu comecei a frase... E apagou. E ele só tinha colocado só uma em mim, porque eu acho que ele coloca umas 2, né? Aí eu acordei já, a barriga já... Com gás, chorando, mãe, não sei o que, anestesia, pelo amor de Deus. Mas aí, bom... Aí eu lembro que... Aí papai ficava comigo no quarto, né? Aí ele falava assim, agora vamos andar. Porque tinha que andar pra soltar os gases, né? Tipo... E aí ele começava a andar comigo no hospital lá. Aí eu, pai, não aguento mais. Que não aguenta o quê, rapaz? Bora. Aí me pegava pelo braço e começava a andar comigo lá no hospital e tal. Aí eu, pai, não aguento. Pelo amor de Deus, já falei pra você aguenta sim. Quando você não aguentar, é porque você aguenta ainda mais 50%. Aí andou comigo lá e tal. Aí, e pior que que ajuda. Muito. Ajuda, muito. Então... Aí eu começava a andar e os gases iam... saindo e acabava absorvendo o CO2, e acabava que a dor ia passando, né? Mas são histórias bem bacanas que eu tenho sobre essa cirurgia. Legal. E como que foi a ideia do senhor da abertura da clínica da GastroMT, né? Sim. Que hoje lá vocês têm uma estrutura que eu acho que inicialmente quando eu fui lá tinha várias reformas na época, você estava construindo e tudo mais. Como que foi, assim? Você sempre pensou, vou abrir um centro para atender todo tipo? Na verdade, do conhecimento do dia a dia, né, João? Por exemplo, eu atendia no consultório de um hospital. Aquele consultório, às vezes, você tinha lá um elevador que não funcionava, entendeu? Que era muito frequente, já o elevador mais antigo, dentro do hospital... E no setor de consultório ele parava. Meu consultório era no 3º andar. Você imagina uma pessoa de 200 quilos subir 3 lances de escadarias, né? 3, na verdade, não, né? Dá mais, né? Sim. Mas 3 andares para chegar até lá em cima. E ele chegava lá,
morrendo de cansado, tá? Falando, doutor do céu, o elevador não tá funcionando, não sei o que, parará. Você explica pra ele, né? Aí você ficava numa situação, falando, meu Deus, não tá certo isso. Aí eu chegava e falava assim, olha, o senhor vai ter que passar no cardiologista, o senhor vai ter que passar no pneumologista, o senhor vai ter que passar nisso, e o paciente falava assim, mas aonde que eu vou encontrar tudo isso? Então ele tinha que sair no consultório de A, de B, de C, né? E isso tudo foi gerando dificuldade para o paciente. E hoje a gente sabe que esse paciente ele precisa ser acolhido, na verdade, porque ele já está tomando uma situação difícil, de difícil escolha. Ele está indo ali porque não está tendo outra opção. Senão ele, se imagina, você vai operar ou você vai tomar um comprimido. O cara vai querer tomar um comprimido e resolver, né? Então, o que a gente pensou em fazer? A gente aglutinar esses profissionais. Todas as especialidades associadas, a gente aglutinar. Foi o que a gente começou fazendo, inicialmente um grupo menor, mas depois vários outros colegas queriam estar junto, queriam estar... Até pela estrutura da clínica, né? Lá é quase um hospital hoje já ali, né? Aumentou bastante, né? Então... Aumentou bastante. Acho que até pela estrutura, hoje, não sei se tem mais... Na verdade, hoje tem várias clínicas com estruturas absurdas, né? Exato. Mas assim, eu acho que os médicos acabam procurando um lugar onde eles tenham uma estrutura de atendimento... Exatamente. De qualidade. Mais conforto, o paciente dele vai parar dentro do estacionamento. A gente está cobrindo hoje o estacionamento da clínica para uso de placa solar, porque aí você... energia renovável, né? Você vai pagar a construção, né? Quase. Exatamente. Então, assim, um investimento interessante, porque o consumo de energia ali é muito grande, são muitos profissionais, a gente, está com uma quantidade bem grande de profissionais lá, né? Uhum. Então, isso aí, ar-condicionado de manhã, de tarde ligado, é um consumo muito grande. Né? E eu acho que a gastroenterite... Bom, como eu falo, eu sou novo, então às vezes, como é criança, você tem a noção só do que é te apresentado, né? Uhum. Ali. Então, o meu mundo ali, os médicos que eu conhecia eram os médicos que... Não, mas assim, a gente... Mas assim, pelo que eu lembro, a gastroenterite foi assim, uma das pioneiras clínicas, né? Sim, teve a clínica também do colega do Marco Aurélio, do meu vice, né? Ele montou ali a IOSSE, ali atrás da UFMT. Como é que é o nome daquele bairro mesmo? Boa Esperança? Jardim Itália. Não é Jardim Itália? Jardim Itália, ele fica ali... num contorninho. Contorno, assim. Aí você... Isso. Ah, sim. Ele montou ali, em seguida a gente montou a gastro aqui no Jardim Cuiabá, aí começa outros a montar, né? Mas assim, uma coisa que a gente sempre foi focado é assim, dar acesso para o paciente. Que eu tenho pacientes, por exemplo, que não chegam ali andando. A pessoa chega em cadeira de rodas. Eu tenho paciente que não chegou em cadeira de rodas, chegou em maca, com ambulância, levando ele, problema neurológico grave, extremamente obeso. As pessoas tinham dificuldade de ficar fazendo higienização dele, porque tem que ficar mobilizando na cama. Então, a gente procurou priorizar, assim, desde o acesso à clínica, ser fácil, não ter degrau para esse paciente, sabe? Se vai no primeiro andar, ter um elevador que funcione efetivamente, né? Então, assim, a gente procurou dar desde a acessibilidade a esse conforto, ele chegar ali e conseguir fazer tudo. Tem muito paciente que vem do interior e fala, doutor, não conheço Cuiabá. Como que eu vou sair andando aí procurando consultórios, né? Então, a gente tem que ter esse feeling, né? Assim, eu vou entrar numa questão polêmica, porque às vezes, assim, existem diversas opiniões. Uhum. E aí eu não sou um técnico da área, então eu não posso... Até a minha opinião é limitada. Uhum. Mas assim, hoje, a gente, quando fala de obesidade, fala de sobrepeso, tem-se uma discussão ali de o que é um sobrepeso. Já ouvi falar de gordo saudável. Sim. Assim, qual que é a opinião do senhor em relação a isso? A obesidade é uma doença? Sim, sem dúvida. Existe essa situação do gordo saudável, do cara que assim, tem o sobrepeso e ele se... Porque eu entendo que essa questão que é muito disseminada nas redes sociais, se a pessoa está satisfeita com o corpo dela, tá tudo certo, é mais uma questão de autoestima e não uma questão verdadeiramente de saúde do corpo.
variado. A procura do consultório é desde pessoas que estão incomodadas com a questão da imagem corporal dela, que hoje é considerado até uma das justificativas para você fazer um paciente de obesidade grau 2, porque assim, a obesidade, se você tem até 25 de IMC, você está dentro de um padrão normal. De 25 a 30, você já é considerado sobrepeso. O que é o IMC que eu estou falando aqui? Às vezes a gente fala, né, e esquece que tem um público leigo assistindo. Então, você tem que pegar uma continha muito fácil de fazer. Você pega o peso da pessoa e divide pela altura vezes a altura. Então, a altura vezes a altura vai ter um resultado. Aí você pega o seu peso e divide por esse número que você achou. Se esse número ficar entre 25 e 30, você é considerado sobrepeso. Se você tiver entre 30 e 35, hoje já temos leis, já temos resoluções do Conselho Federal, inclusive, que permite que esse paciente seja operado, no caso dele, se ele for diabético, por exemplo, e for um diabético de difícil controle clinicamente. De 35 a 40 a gente já considera de IMC paciente de obesidade grau 2 e acima de 40 o grau 3. E nós temos também aquelas situações extremas que não são mais pacientes de 40 a 49,9, o paciente que já tem 50 de IMC, esse paciente já é considerado super obeso. Aí os riscos já começam a subir exponencialmente. Entendeu? Tem um professor de São Paulo que ele fala assim, o paciente com mais de 40 de IMC, ele devia ir imediatamente para o hospital, de preferência de ambulância, de tão grave que é a situação clínica dele. Então, voltando àquele questionamento que você falou, mas tem gordinho saudável. Sim, eu conheço paciente que tem 40 de IMC e se você olhar o colesterol dele é bom, a pressão dele é boa, a glicemia, mas não é a realidade da maioria dos pacientes. O paciente, à medida que ele vai acumulando número, né, 40, 50, a condição clínica dele vai decaindo. Então, como eu te falei, ele fica com restrições de ordem de todos os tipos. Dificuldade para dormir, refluxo, começa a ter pressão alta. Praticar esporte. Dificuldade de praticar esporte. Aí você fala assim, mas é falta de vontade desse cara. Ele devia fazer uma caminhada. Como é que você manda um cara de 200 quilos fazer caminhada? E como é que ele chegou a 200 quilos? É difícil de saber o dia a dia da vida dele. Tem gente que já nasceu e desde pequeno já tem uma obesidade, né? A questão do hábito, né? É uma questão difícil de se... que a causa é multifatorial. É desde o ambiente que você tem inserido, a disponibilidade de comida, e tudo isso conta, né? Sim. Doutor, eu acho que já encaminhando para o fim dessa nossa conversa, senhor, quais são os próximos projetos do senhor? O que o senhor pretende para o futuro do senhor aí? Eu tenho, João, até medo de falar isso para você, dos próximos projetos, porque minha esposa ela vai me matar se eu, se eu falo aqui, sabe? Mas assim, porque ela fala, você não sossega, você fica toda hora pensando em uma coisa e outra. Mas a gente tem novos projetos lá na clínica, né? Tive recente acompanhando algumas clínicas em São Paulo, o que eles estão trazendo de novidade, né? Então, a gente está com a ideia de montar centro de infusão lá na clínica que não temos ainda, né? Porque tem paciente que chega do interior e fala, estou sentindo um pouco de fraqueza, tem 2 meses que eu operei e tal. Tem um centro de infusão, ele vai lá, toma a vitamina dele, você entendeu? Ele já sai até melhor dali. Então, é sempre buscando dar uma qualidade, uma atenção maior para esse paciente, e isso que é importante. Uhum. E futuro a Deus pertence, né, João? Quem dera se eu puder estar vivo até o dia que vier ali ter um centro cirúrgico, alguma coisa nesse sentido. Como eu acabei perguntando bastante sobre a história do senhor, eu queria ceder um momento para que o senhor, caso o senhor queira, fazer um agradecimento para as pessoas que foram importantes na história do senhor, desde lá de quando o senhor pequeno até... Essa colocação que você fez, ao mesmo tempo que é interessante, é difícil, né? Porque
a ajuda vem desde o dia que alguém te aparou, se saiu do ventre de sua mãe, né? Então, sempre teve alguém ali te ajudando. Eu lembro dos meus amigos lá do Porto, aqui, eu morei no Porto ali, então eu tenho vários amigos, depois encontrei eles na polícia militar, né? Tive essa satisfação de ter grandes amigos ali. E à medida que você vai desenvolvendo, você durante a graduação, você tem professores, tem um professor que ficou zangado comigo porque eu voltei para Mato Grosso. Ele não queria que eu voltasse, ele queria que eu ficasse lá na faculdade. Foi lá na reitoria, não, contrata esse moço aqui, esse aqui vai ficar, esse aqui é cria nossa, vai ficar aqui. Mas aí, como eu te disse, conheci minha companheira, ela me sequestrou aqui para Mato Grosso de volta, né? E à medida que você vai andando, pessoas novas vão surgindo. Todo mundo que passa por você sempre deixa alguma coisa delas, né? E você, eu acho que também deixa, tenho certeza que fica um pouco seu também para essas pessoas. E à medida que os anos vão andando, você vai conhecendo aquelas pessoas que são verdadeiras, né? Suas companheiras, amigas. E é isso. Dia a dia é a vida. A vida está aí para ser vivida, João. Doutor, e o senhor gostaria de mandar um abraço para alguém aí? Se o senhor quiser, eu vou abrir esse espaço para o senhor. Um abraço para... Abraço é para todo o povo de Mato Grosso. A gente vive num estado maravilhoso, viu? Você pode ter certeza. Eu tive a oportunidade ao longo da minha carreira profissional de conhecer, eu não digo o mundo inteiro, mas conheci muitos lugares do mundo, tanto na África, quanto no Oriente Médio, na Índia, na Europa, nos Estados Unidos. E vou falar para você, eu sou apaixonado por Cuiabá, por Mato Grosso, viu? Para mim, minha mulher vai ficar quente da vida que eu vou falar para você, mas para mim que comida que é melhor do que uma comida num fogão a lenha, com uma costela com mandioca, um cozidão cuiabano, um peixinho, hein? Assim, rapaz, eu adoro isso. Eu adoro isso aqui. Tem uma coisa que meu pai fala, ele fala assim, cara, lugar nenhum do mundo é igual Mato Grosso, que você vai lá, nenhuma comida te faz mal, a água é gostosa, culinária também é gostosa. Então, assim, não tem lugar do mundo que é melhor que Mato Grosso. Ah, eu gosto muito. Você vai pro Nordeste, às vezes você vai comer um frutos do mar, você vai passar mal. Você vai pra outro lugar, você vai comer tal... A água, às vezes, é mais salgada. Verdade. Aqui em Mato Grosso parece que tudo é perfeito, né? Cara, não sei, a gente daqui é suspeito pra falar, né? Mas eu sou um apaixonado pela minha terra. Doutor, muito obrigado por ter vindo hoje aqui e ter aceitado ser o primeiro convidado nosso. Que é isso, eu que agradeço. Queria agradecer ao senhor, primeiramente, por ter participando aqui. Também queria parabenizar o senhor por toda a carreira do senhor, a história que o senhor compartilhou com a gente. Acredito que a população brasileira, população mato-grossense, deveria muito se orgulhar de ter um mato-grossense como o senhor aqui, e que às vezes não recebe o reconhecimento, a parabenização merecida, parabenização merecida. Então, eu queria parabenizar novamente o senhor pela carreira do senhor, pela sua história, agradecer novamente por ter participado e desejar ao senhor tudo de bom aí nesse ano, que os projetos do senhor se realizem, que a dona Mônica não acabe com o senhor, porque o senhor está com vários projetos e que tudo de bom aconteça na vida do senhor e da sua família. Eu só tenho a agradecer, obrigado você, pessoal da equipe técnica fantástica, esse headphone do senhor é maravilhoso, viu? Ele tá apaixonado nesse headphone até agora. A qualidade do som é impressionante. E boa noite a todos, boa sexta-feira a todos e tomara que desse primeiro episódio que você colocou aí vire 1000 episódios, né? Se Deus quiser, vai acontecer. Tá jóia. Então tá bom. Pessoal, então a gente fica por aqui, por hoje. Agradeço a todos que assistiram, a todos que vão assistir o nosso podcast. Novamente eu peço que sigam as nossas redes sociais, @Chape Cruz Podcast, no YouTube também, Chape Cruz Podcast. Também eu gostaria que vocês compartilhassem esses posts com seus amigos. Logo mais teremos novos conteúdos na página, iremos mostrar um pouco da nossa culinária, um pouco dos lugares aqui de Mato Grosso, um pouco da história. E eu tenho certeza que esse projeto aqui tem muito a acrescentar ao estado de Mato Grosso. Antes de eu acabei esquecendo, o senhor quer
deixar algum contato em relação a GastroMT, deixar o Instagram do senhor, caso alguém queira seguir, conhecer um pouco. Eu tenho, meu Instagram é Juliano Canavalos, né? Então, alguém que tiver interesse em conhecer um pouco mais da clínica ou da especialidade, a gente está à disposição, né? Então é isso, pessoal. Doutor, novamente, muito obrigado. Muito obrigado à equipe, muito obrigado a todos que estão assistindo e até a semana que vem.